Beleza? Então, meu cordial bom dia. Eu queria começar o dia de hoje, como não podia deixar de ser, falando do nosso querido Donald Trump, que começou com aquela história. Alguém deixou a Letícia, não foi? A Letícia até deixou uma pergunta aqui prévia lá, antes da gente entrar no ar, falando que, olha, não vou estar ao vivo, etc e tal, mas fiquei com muita dúvida sobre a diferença de taxação do Trump para o México, Canadá e para a China, apenas 10%. Para os amigos, 25%, para a China, 10%. Então, eu não sei exatamente como é que a gente responde essa pergunta. É uma escolha do Trump. Eu tenho falado isso lá no Acorda Sucupira. Aliás, só para deixar claro aqui. Terças e quintas, então, a gente vai estar ao vivo aqui no YouTube. E segunda, quarta e sexta eu vou permanecer com o podcast O Acorda Sucupira, tá? Conforme as coisas forem andando e a gente vai notando que é mais uma coisa e menos outra, a gente muda ou não muda, né? A gente, como diria a grande filósofa moderna Dilma Rousseff, a gente vai trabalhar sem uma meta, mas quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. Então, basicamente, é isso. Eu não sei como é que a gente explica isso, como é que o Trump viu essa ideia de 25% para Canadá e México, 10% para a China. Eu acho que tem a ver um pouco, tenho falado isso no Acordo Sucupira, que era o que eu estava falando, que essa história das tarifas, ela é muito mais do que uma política econômica per se, assim, não, a gente precisa defender a produção americana, é mais uma política, um instrumento de negociação, né, que é o estilo Trump, né? E aí isso mostra que a gente entrou na era do Trump de uma vez por todas, né? É o estilo Trump. Falei ontem no Acordo Sucupira que me lembrava muito essa história das tarifas, de aumentar as tarifas, porque ele já ameaçou aumentar ainda mais as tarifas. A China já retaliou, aumentou as tarifas para os Estados Unidos em 15% e entrou com um pedido na OMC para que seja revista essa história das tarifas, colocou uma porção de empresas americanas numa lista negra, digamos assim, de comércio internacional lá para a China. Então, tem ação e reação, o Trump sabe disso, ele é um exímio negociador, né? Pelo menos era, né? Vamos ver como é que ele se sai agora. Mas isso me lembrava aquele episódio dele com a Coreia do Norte, sobre a Coreia do Norte na época, o Trump era presidente na época também. A Coreia do Norte ameaçava utilizar bomba atômica e em determinado momento ele mandou um tweet, né? Na época era Twitter também, agora é o X, falando que o botão vermelho dele era maior que o botão vermelho do camarada que estava na Coreia do Norte. Então, esse é o estilo Trump de negociação, é colocar os outros contra a parede. Foi isso que ele fez ontem com o Canadá e o México. No fim de semana, vou até compartilhar com vocês aqui um gráfico para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Deixa eu achar isso aqui. Lembrem-se que esse é o primeiro dia, então ainda estou meio destreinado. Mas olha aqui, ó, se a gente der uma olhadinha aqui com o que aconteceu com as moedas do Canadá e do México, essa aqui é a moeda canadense. Nesse horário aqui, ó, essa linha para cima aqui é o anúncio das tarifas no fim de semana. E essa linha para baixo aqui é o acordo do Justin Trudeau com o Trump para adiar por 30 dias as tarifas, né? Por quê? Porque o Trump queria, segundo parece, né? O Trump queria então que o Canadá protegesse melhor as fronteiras com os Estados Unidos para evitar a entrada de fentanil, acho que é o nome é uma droga nova que é 50 vezes mais potente que a heroína, 30, 50 vezes mais potente que a heroína, 100 vezes mais potente que a morfina. Você precisa de muito pouco, então é uma droga que é bastante acessível, é uma espécie de, assim, eu não entendo muito de droga, né, mas assim, é uma espécie de crack super vitaminado, né? Então, é barato, é acessível e tem um efeito devastador, né? Em 2022, se não me falha a memória, 2021 para 22, de janeiro a janeiro desses anos, foram mais de 100 mil mortes nos Estados Unidos causadas por essa droga, né? Então, é uma droga que tem assustado aí um pouco os Estados Unidos. E essa era a ideia
da tarifa, pelo menos é o que parece ser, da tarifa contra o Canadá, para o Canadá sentar e investir ali algumas centenas de milhões de dólares na segurança da fronteira para evitar a entrada do fentanil. E aí, tem uma coisa importante. Ontem, quando saiu a pesquisa do Lula, né? Se você olhar para as pesquisas de opinião, violência é algo que é muito importante para as pessoas, tem sido muito importante. Talvez seja uma sensação de violência vinda do pós-pandemia, né? Que a gente estava em casa, todo mundo seguro, e de repente você começa a sair, começa a ver assalto, começa a saber de gente sendo assaltada e outros tipos de violência, né? Mas isso tem se tornado um tema cada vez mais importante e, obviamente, o Trump está de olho nisso lá nos Estados Unidos também. Bom, esse foi o efeito no mercado aqui com o dólar canadense e o peso mexicano, a mesma coisa, né? Uma paulada para cima aqui, logo que você anuncia as tarifas de 25 e depois, quando a Claudia Sheinbaum, presidente mexicana, faz o acordo com os Estados Unidos, e foi durante o pregão de ontem ainda, que ela avisou que o Trump ia adiar essa história para mais 30 dias. Também a ideia de controle de fronteiras, evitar entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, e os Estados Unidos também prometeu, né, o Trump prometeu para a Cláudia evitar ou tentar evitar, né, obviamente, a entrada de armas pesadas no México, né, que obviamente, como é que a gente fala? Obviamente fortalece ali aquelas gangues, aquela espécie de máfia mexicana que tem ali, o cartel de drogas e etc. e tal. Então, esse é o pano de fundo político, e essa ideia aqui nos mercados de moeda é o que passou para o mercado financeiro, então. Voltou, mais ou menos, se você olhar aqui um mês, por exemplo, o peso mexicano, que agora não vai coisar aqui, mas o peso mexicano praticamente voltou para onde estava. Esse é o dólar contra o real, né? O dólar contra o real, 6% de queda já no começo desse ano. Por quê? Porque a volatilidade, como a volatilidade do peso mexicano acabou ficando muito alta, uma das ideias é você fugir um pouco dessa volatilidade indo para o México do Sul, né? Você saiu do Brasil do Norte ali para o Brasil do Sul, e aqui você consegue, então, ter um pouco menos de volatilidade no dólar, porque o Trump ainda não está olhando para o Brasil, né? O Trump está com as armas dele apontadas para a China, México e Canadá. Então, acabou trazendo um pouco de dólar para cá. Não só isso, né? Isso começou lá com a Cosan vendendo a participação dela na Vale. Isso trouxe dólar para poderem comprar essa participação da Vale. Muita gente no exterior veio comprar essa participação da Vale na Bolsa de Valores, acabou trazendo dinheiro, mas quando a gente fala do dólar aqui, a gente está falando do dólar como um todo, não é só Bolsa de Valores, tá? E também o carry trade, né, que eu já expliquei isso algumas vezes, é você comprar o dólar, opa, me perdi aqui, comprar o dólar a um preço mais barato, isto é, com juros mais baixos, então você empresta dinheiro a 4, 5% e depois pega emprestado a 4, 5% e depois empresta dinheiro aqui no Brasil a 14, 15%. Esse diferencial você ganha. O carry trade mais atrativo, mais atraente, acaba trazendo mais dinheiro para a Bolsa de Valores, para o Brasil, e acaba colocando o dólar, então, nessa tendência de baixa aqui, ó, que a gente está vendo. Não é nenhuma tendência, mas assim, nesse momento de queda, né? Então, vale a pena lembrar disso. O juro alto, que tanto se reclama por aí, é um dos motivos, o juro alto no Brasil é um dos motivos que o dólar acabou ficando mais barato no Brasil, fechou aí 5,81 mais ou menos ontem. Hoje, talvez você tenha uma recuperação do dólar aqui, mas é difícil dizer se esse movimento, esse trade-off entre México e Brasil realmente arrefecer em função das tarifas, dessa negociação das tarifas, mas o dólar continua ainda, para a maior parte dos especialistas e economistas com quem eu converso ou acompanho, próximo aí da ideia de R$6, tá? Usaria a palavra de hoje, o Cruzeiro. Haverá um sacrifício indiscutível. Congelamento
aumento total de preços. Não é juro na 1 e câmbio baixo. Então você faz uma regra que você não consegue executar e você põe em risco o próprio arcabouço fiscal.